dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Fábio Modesto e você está no canal Computação 2.0, dando continuidade ao nosso curso de Python, terceira aula. Hoje nós vamos ver entrada de dados através do teclado com a função input e depois cast, que é a conversão de um tipo para outro. Então vamos começar. Eu estou aqui no meu Colab, como sempre. Se a sua tela estiver assim, você clica aqui em código, ele abrir um espaço de código. Eu vou criar uma variável chamada entrada. E aqui eu vou chamar a função input. A função input é para você receber o valor de uma variável pelo teclado. Você pode colocar um texto, entre com um número, por exemplo, 2 pontos, espaço. E eu vou dar aqui print entrada. Olha lá. Ele vai abrir um espaço para você digitar. Eu vou digitar 10. Tudo bem. Então vamos agora usar algo que nós aprendemos na aula passada, que são os operadores. Se você não assistiu às aulas anteriores, vou deixar um card aqui em cima, onde você vai ter a lista dos outros vídeos. Volte lá e assista. Vou criar uma variável saída e vou falar assim: entrada mais entrada, e vou dar um print, né? E entrada. E vou executar. Vou jogar 10. Né? Deu 10. Perdão, que eu tinha que colocar aqui saída, não entrada. 10. E dou Enter para ler. 10.10. O que aconteceu, gente? Para a gente entender o que aconteceu, nesse print aqui, eu vou colocar o comando type, que nós já vimos anteriormente, que me retorna o tipo da variável. Então eu vou colocar aqui saída, ou melhor, vou colocar aqui entrada. E vou executar. E vou colocar 10. Olha o que ele me mostrou. str, ou seja, toda vez que você vai trabalhar com o input, ele sempre vai te retornar uma string. Por isso que quando eu faço isso daqui, eu obtenho 1010. Ele faz uma concatenação de strings. É como se fosse duas strings que tem valor 10, alfanumérico, não numérico, como se fossem letras, né? Por exemplo, eu poderia fazer dessa forma. Olha lá. Vou pôr aqui saída e vou rodar aqui. Vamos escrever abobrinha. Vou dar um espaço, ou melhor, vou dar uma reticências e vou apertar Enter. Olha o que ele escreveu. Ele fez uma concatenação. Ele pegou o que eu tinha aqui e concatenou com isso. Então, o sinal de mais, de adição, quando eu estou trabalhando com strings, ele é concatenação, ou seja, ele junta várias strings, ok? Como que eu resolvo isso? Eu quero fazer uma soma, eu quero fazer um cálculo. Muito bem. Para fazer isso, eu vou usar o cast, que é justamente o quê? É justamente converter de um tipo para outro. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira um cálculo inteiro. Eu vou chamar a mesma função, entrada, int, entrada. O que isso aqui vai fazer? Vai pegar o valor lido aqui e vai converter o str para um int.
Antes disso aqui, eu vou fazer pôr um comentário aqui. E aqui a gente vai pôr tape entrada. Só para ver o que acontece. Vou rodar. Vou jogar 10. Olha o que ele retornou para mim. Então agora o valor de entrada é um inteiro. Porque eu peguei o valor de entrada aqui, converti para inteiro e atribuí a ele mesmo. Agora vamos fazer aqui. Vamos colocar saída aqui. Vamos colocar assim. Entrada, vírgula, mais entrada, vírgula, igual a saída. Então, eu vou querer que o Python faça o quê? Escreva 10 mais 10 é igual a conta. Vamos rodar. 10. Opa, deu um erro. Por que deu esse erro, gente? Eu coloquei o type aqui, né? Vou tirar o type. Esqueci de tirar o type. Então, olha lá. 10. 10 mais 10, 20, né? Então, do mesmo jeito, se eu quisesse que isso aqui fosse um float, float 10.45. Olha lá, certo? Então o cast serve para isso. Então vamos aqui fazer alguns exemplos de cast. Vou criar a variável a, que vale, por exemplo, 10. Variável b, que vale 4.5, né? E a variável c, que é a mais b. Então eu vou colocar aqui print c. Como eu tenho um float, ele faz um cast automático, ele converte tudo para 4.5. Mas vamos supor que eu quisesse que esse b fosse inteiro. O que eu faço? Eu ponho int b, ele vai converter esse cara para inteiro e aí ele faz o cálculo. 14. Né? Do mesmo jeito, se eu quisesse, eu poderia converter o A, né? Então, olha só, né? Então, eu poderia, depois que eu fizer essa conversão, vamos fazer aqui uns exemplos. Então, B, vírgula, vou dar um espaço, vou dar um traço aqui assim, e vou pôr type C, para eu ter justamente o tipo que ele ficou. Olha, ele ficou float. Agora, imagina que eu tenho uma variável D, que é a mais int mais b. E aqui eu vou colocar variável d. E vamos supor que eu queira converter numérico em
String, o que eu vou fazer? Por exemplo, eu posso fazer isso. E é igual a STRA mais STRB. E vamos colocar aqui. Aqui é o E. E agora vamos rodar e ver o que acontece. Olha lá. 14.5 é um float. Aqui o C ficou inteiro, porque eu converti tudo para inteiro. Olha só essa aqui, ó, virou uma concatenação. Eu peguei 10 e juntei ao 4.5, só que não como um número, mas como uma string, porque eu converti aqui, né? E eu poderia ainda fazer isso daqui, ó. F é igual a A mais pera um pouquinho aqui. Por que deu 14.5 aqui? Porque eu não troquei aqui, né, gente? Olha só, deixa eu trocar aqui pro E, né? Aqui é C, tá? Tudo bem. Então, print C aqui, ó. Espera um pouquinho só. Então, vamos lá. Print C aqui é D. Né? Eu esqueci de colocar a variável atual. Então, por isso que deu 14.5. Eu vi que tinha alguma coisa errada. Né? Agora, por que... pera aí. E aqui é D, né? Aqui não é C. Aqui é D. Aqui é D. Opa. Variável D, vírgula. Agora deu certo, ó. Olha só. 14, ele transformou o 14.5, porque eu converti aqui a variável B, que vale 4,5 para inteiro, de 4,5 vai para 4, agora tá certo, né? Foi só um equívoco de variáveis que eu esqueci de colocar, copiei, colei, esqueci de trocar a variável. Então veja, então tá aí o input para você entrar com os seus dados e os caches básicos para você converter de um tipo para outro, né? Lembrando que esses tipos a gente viu na primeira aula, né? Que é numérico, int e float e string. Legal? Eu espero que você tenha gostado. Alguma dúvida você manda uma mensagem. Na próxima aula a gente vai fazer um exercício usando o que nós vimos até agora. Espero lá. Até a próxima aula.